É de uma turma Master, né? Tu fez o Master, né, Fernando? Eu fiz o Professional e o Master. Os dois, O né? Advanced Então, todo, você está devendo um novo para mim. Um dia, quem então, sabe? tá muito bem. Então tá legal. Então eu vou, passar a palavra para a Fernanda, porque eu sei que ela tem uma bagagem maravilhosa. Então, Fernanda, você, por favor, pode assumir, te apresenta aí e manda bala na tua palestra, tá bom? Legal. Obrigada, Max. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, meninas, meus pais, que vieram me prestigiar e ouvir um pouco. E não vou falar muito de mim, não. O Marcos falou até para falar, mas eu quero que a gente use o tempo para eu trazer um pouquinho sobre antroposofia e o aconselhamento biográfico, focando um pouquinho nas características dos setênios, para vocês terem uma visão, um overview um pouquinho do que é isso. Atualmente eu estou estudando, eu estou numa formação de aconselhamento biográfico da antroposofia. Como o Marcos falou, eu já sou mentora, coaching, também sou terapeuta holística, já fiz algumas formações, e a minha origem, né, minha formação tradicional, vamos falar assim, é desenvolvimento de sistemas e projetos de TI, tá? No material, depois eu vou mandar para vocês o PDF no grupo, e para quem não está no grupo, eu vou mandar separado. Aí vocês ficam à vontade de entrar em contato. Lá vai ter meus endereços de redes sociais, também o meu website. Quem quiser mais alguma informação, vocês podem me chamar, tá bom? Vou compartilhar aqui. Ah, e outra coisa. Durante a apresentação, palestra, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar durante a palestra, também vocês podem. Eu vou pedir só que vocês levantem a mão, porque aí com a mãozinha levantada, eu vou chamando à medida que eu fecho o pensamento aonde eu estiver falando, tá? E aí eu chamo vocês, vocês fazem a pergunta, depois eu continuo. Ou quem preferir, no final vocês fazem as perguntas que vocês acharem necessário, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa assim? Posso? Não? Senão vou já Vai adiante. compartilhar. Vai adiante. Bom, vamos lá. Estão todos vendo a apresentação? Sim, tá Ok. ok. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um pouquinho para falar, né, sobre aconselhamento biográfico, falar um pouquinho dos setênios, não tem como não falar um pouquinho sobre Steiner, né? Então, quem foi Steiner, né? Ele foi um filósofo, um educador, um artista, foi fundador da antroposofia, né? Ele teve lá atrás, comecinho, no final do século passado, né? No comecinho do século passado, vamos falar assim, é, ele trabalhava numa frente de teosofia e acabou tendo posso falar, um certo conflito com o grupo por conta da presença de Cristo, como ele via Cristo, e era um pouco fora do que a teosofia trazia na época, e aí ele fundou a antroposofia, tá? E na antroposofia, além dele trazer o estudo da ciência, ele criou outras coisas, né? Então, ele criou a pedagogia Waldorf, a agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica, que muitos conhecem e usam bastante. A euritmia, nem todos sabem o que é. E ela, no caso da euritmia, ele trabalhou junto com a esposa dele, com a Marie. E seus interesses são bem variados, né? Então, além de ser ocultista, para as pessoas que seguem a antroposofia, a gente considera, né, entende ele como um iniciado, que tem condições de ler Crônica da Caixa e de trazer muitas informações sobre a cosmovisão a partir da leitura dele. É, enfim, e ele viveu de 1861 a 1925. Ele criou um Goetheano também, né, que é um local na Suíça, onde quem tiver interesse de conhecer e de visitar um pouco mais, é um lugar interessante de ir e eu ainda não fui, tá? Quando você fala da antroposofia, ela é considerada uma ciência. Steiner era uma pessoa que ele era bem. Ele não era uma pessoa espiritualizada, vamos falar assim. Ele se tornou a partir do momento que ele acabou percebendo
os dons que ele tinha, a capacidade que ele tinha para encontrar e se conectar com esse mundo espiritual. E a partir daí ele fez todo o desenvolvimento e desenho da antroposofia e tudo que eu acabei de falar. Mas, e por isso até, ele traz a antroposofia como uma ciência da espiritualidade, onde ele, através, né, de fatos, de observações, meditações concretas, é muito observação que ele traz para o nosso mundo, e ele vê que na era que a gente está vivendo atualmente, que começou em 1400 na visão da antroposofia e vai até 3000 e pouco, ela traz o que a gente chama de alma da consciência, que é o eu estar totalmente presente em todas as suas ações. E a antroposofia permite isso. Então, ela é uma ciência que surgiu nessa época, porque ela surgiu em 1900 e pouquinho, e durante esse processo todo, até hoje, e ele diz nos estudos dele, no que ele deixou escrito, que o momento que a gente vive hoje é um momento mais frutífero para a gente poder semear a antroposofia e para que as pessoas consigam compreender toda a origem dela e por que ele a criou, tá? Então, e aqui eu vou trazer um pouquinho a Gudrun, né, Burkhardt, ela nasceu no Brasil. Ela foi uma pessoa que estudou medicina, ela começou a estudar de medicina aos 17 anos, se formou aqui no Brasil, e ela teve contato com a medicina antroposófica. Ela foi lá para a Europa, conheceu eles lá, e a partir disso, ela sentiu a necessidade de trazer o impulso da medicina antroposófica para o Brasil. Então, ela começou lá atrás, né, ela trouxe da Alemanha os primeiros medicamentos da Veleda para cá, na clínica dela, que era na casa dela originalmente, e nessa clínica ela medicava as pessoas com os produtos da Veleda, e ela sentiu a necessidade de negociar, né, e trazer a Veleda para o Brasil, que foi a primeira farmácia, né, podemos falar assim, de produtos antroposóficos que poderiam auxiliar na medicina. E ela também criou, né, a clínica Tobias, que foi a primeira clínica também antroposófica fora do continente europeu, porque a casa dela acabou ficando pequena, as pessoas começaram a buscar muito a medicina antroposófica, e ela decidiu criar a clínica Tobias, e um pouquinho mais adiante ela criou o Centro Paulus, que existe também até hoje, onde no início foram os primeiros cursos de medicina antroposófica no Brasil. Então, esse local tinha lugares para que os professores que já eram estudiosos da antroposofia e da medicina antroposófica na Europa tivessem condições de vir ao Brasil e ensinar os médicos brasileiros sobre a medicina. E ela também percebeu, né? Ela, além de médica, ela teve a formação de médica, fez esses estudos, trouxe a Veleda, criou né, esses centros. Ela também percebeu que não só a medicina não seria totalmente suficiente para ajudar a tratar os problemas das pessoas. E ela começou a atuar no aconselhamento biográfico. E num primeiro momento, ela ia para a Europa 2 vezes por ano para ministrar o curso lá. E aí ela também formou, trouxe esse curso para o Brasil e ela começou a ministrar. Inicialmente era só ela que ministrava o curso inteiro. No ano passado, a gente completou 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, né? A gente fez até um evento sobre isso. E a Gudrun nasceu em 1929 e faleceu em 2022. E teve uma pergunta para ela, no momento que ela estava já falecendo, vamos falar assim, vias de em processo de desencarnação, que perguntaram para ela o que ela faria de diferente, né? O que ela cuidaria mais. E o que ela trouxe é que ela cuidaria mais do físico, do corpo físico dela, que ela, na opinião dela, não tinha cuidado tanto, tá? Quando a gente fala do aconselhamento biográfico, no Brasil, a gente hoje tem 4 escolas. Eu estudo na escola na ELEB de São Paulo. Ela é a primeira, né? Quando a Gudrun criou, foi essa a primeira escola. E aí depois ela se manteve, ela é a original aqui. Quando a Gudrun foi morar em Florianópolis, aí ela criou a escola de Sagres, lá em Floripa. E depois, na sequência, veio o Juiz de Fora. E a do Rio de Janeiro é a mais novinha, né? A Trínios. Deve ter nem 1 ano, ou quase isso, um pouquinho mais.
né? E esses encontros acontecem sempre anualmente, tem encontros no Brasil e encontros fora do Brasil, para fazer um alinhamento, desculpa, do que trazer, né, no aconselhamento biográfico. Por trás de tudo isso, estão todas as forças, né, que a antroposofia traz, que Steiner estudou, dessa cosmogênese, dessa cosmovisão e de toda a história, a gente pode falar assim, desse nosso sistema solar, eu vou falar dessa forma, tá? Então, tem vários cenários de trazer isso. A ELEB, é a primeira, ela continua fazendo tudo presencial. O curso ocorre em 4 anos de formação, sendo 4 módulos por ano. E cada um desses 4 módulos, a gente tem 5 dias de imersão, tá? Então, você faz uma transformação em si mesma para entender todas essas leis que eu estou falando por cima. Vou falar primeiro rapidinho da quadrimembração, né? Porque eu quero focar no mapa mesmo do biográfico, para vocês terem uma ideia dos setênios, né? E depois, o resto do material eu vou distribuir para vocês, vocês podem ler depois, como vocês preferirem, tá? Então, aqui, quando eu falo da quadrimembração, a antroposofia ela acaba trazendo como base tanto a quadrimembração quanto a trimembração, né? Na quadrimembração, tem algumas formas de falar sobre ela, mas eu quis trazer aqui entre os reinos, os elementos, como ela se manifesta no nosso organismo e quais são os corpos, né? Simplistamente falando, a gente trabalha na antroposofia com 4 corpos: o eu, o astral, o corpo etérico e o corpo físico. E os reinos são o animal, vegetal, mineral e humano. Sendo que sempre aqui no humano a gente tem todos eles, né? A gente vai integrando cada um desses reinos, e no ser humano nós temos todos, através dos corpos, né? Então, se olhar o mineral, ele tem só o corpo físico. O vegetal, ele já inclui o corpo etérico. O animal tem o físico, o etérico e o astral. E o homem, ele abarca todos os 3 e ele tem o eu, que é o que sustenta, que é o que mantém ele em pé, ele ereto. E os elementos que fazem parte. Então, todos nós temos os 4 elementos. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de um do que de outro. Ele se manifesta mais forte por conta de tudo que a gente recebeu quando a gente veio aqui para essa vida, mas eles fazem parte de nós. A gente tem todos eles presentes, né? E no nosso organismo ele se manifesta no calor, nas vias aéreas, nos hídricos, né? Todos os fluidos do nosso corpo, e na parte sólida mesmo, né? Então, a parte física mesmo falando. Quando a gente fala da trimembração, né, tem várias frentes que falam do pensar, sentir e querer, pensar, sentir e agir, mente, sentimento, mente, coração e vontade. Tem N, não são só teorias, né? São coisas mais antigas até que falam sobre esses 3 centros, e a antroposofia também traz esses 3 centros, que é o pensar, o sentir e o querer, e ela manifesta muito isso. Quando a gente trabalha com esses 3 centros de uma forma bem alinhada, bem integrada, sem muitas distorções, vamos falar assim, a gente age de uma forma mais inteira e, na sua grande maioria das vezes, sem muito erros, né? Não dá para falar o que é certo, o que é errado, mas a antroposofia traz, né, nesses princípios que a gente abarca no aconselhamento biográfico, as origens, né? Então, o que é moral, né? Então, quais são os princípios que todo ser humano precisa para ele sobreviver, né? Sem você ficar só na materialidade, em algo mais etérico, em algo mais profundo. Então, é nesse lugar que a gente fala que a hora que você está com esses 3 centros alinhados, devidamente alinhados, você consegue fazer uma ação melhor, né, para o mundo. E também, quando você tem esses 3 centros, olhando não só para dentro de você mesmo e começando a olhar o seu entorno, você vai trazer ações que trazem benefícios para o todo.
mesmo que seja no seu lugar, né? Se você, sei lá, é uma dona de casa, então você vai trazer esse benefício para a sua casa. Se você trabalha numa empresa, você traz o benefício para a sua equipe na sua empresa, na sua família, nas suas relações. Então, isso vai se ampliando, mas é a partir desses três centros integrados e tratados e saudáveis, né? Isso que a antroposofia prega bastante. E aqui a gente tem os sistemas que operam, né? Na parte do pensar, a gente tem muito sistema neurosensorial, que é razão, objetivo, né? Ele vem muito forte nessa parte da nossa cabeça e é também aonde a gente se conecta com o céu, né? A gente olhando o homem em pé, ele vai a cabeça se conectar com o céu e os pés se conectar com a terra. É o masculino e o feminino. E aqui no centro a gente tem o sistema ritmo, né? Onde a gente respira, onde está o coração, onde está o pulmão. E é nesse ritmo, né, que a gente leva todos os dias, né, o nosso horário de acordar, de dormir, como a gente se movimenta, como a gente interage com o mundo acontece nesse lugar aqui do coração, no sistema ritmo, onde tem as emoções, onde as coisas são voláteis, onde a gente trabalha muito na alma, que é um grande, né? Muitos daqui ouvem bastante gente falar sobre isso, então é onde a alma transita muito forte nesse sentir aqui dentro. E o sistema metabólico motor, ele é o nosso movimento do sistema do nosso corpo, o nosso caminhar, como a gente caminha, qual a nossa vontade de colocar as nossas coisas no mundo, como está esse nosso centro da vontade propriamente dito, que é o nosso querer, né? O que que a gente realmente quer? E na hora que a gente se conecta o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer, a gente vai agir da melhor forma. Tá? Só um minuto. Deixa eu só ver se no chat tem alguma coisa. Não, só boa noite. Desculpa, só quis olhar se tinha alguma mensagem de pergunta no É, chat. tá. Fernanda, Hum, dá licença, eu só queria dar boas-vindas ainda ao pessoal que chegou um pouco mais tarde, tem várias pessoas, né? Quero dar as boas-vindas ao pessoal, aos colegas aí. E eu queria dizer que a Fernanda palestrante, ela vai respondendo perguntas na medida em que vocês levantarem a mão, tá ok? Então fiquem à vontade para levantar a mão e fazer perguntas, tá ok? Tá bom. Então, desculpa a interrupção, Fernanda. imagina, tudo bem. Aqui eu trouxe um panorama, né? O que que esse panorama quer mostrar? Nesse modelo, eu estou trazendo os 9 primeiros setênios. Aqui na sala eu sei que tem alguns que já passaram do nono setênio, né? Já está. Vou falar assim, eu vou descrever aqui melhor, mas olhando essa linha aqui espiritual, que ela está subindo aqui de volta, e vocês vão observar uma linha de psique anímica, que ela começa aqui junto com o físico, sobe, chega no seu topo aqui no centro, que é no média do 31 anos e meio, né, que é o pico do nosso ser aqui na Terra. Então, aqui é onde ela vai no seu auge e depois ela começa a decair. Aí é que é o seu físico, né? A gente vai ter algumas pessoas que vão cuidar mais do seu físico, mas vão cuidar menos do seu físico. Algumas vão envelhecer com mais qualidade de vida no meio físico. Lembra que eu comentei lá no início, quando perguntaram para a Gudrun o que que ela deveria ter cuidado melhor, se ela fizesse tudo de novo, e ela disse que ela cuidaria melhor do físico. Então, ela acabou indo muito para N coisas, ela trabalhou muito a alma, trabalhou muito espírito, só que ela acabou perdendo a conexão com o cuidado maior dela do corpo físico, e ela sentiu isso lá no final da vida dela, né? Mas vai acontecer, né? Então, essa curva cair aqui, ela vai cair. Só que vocês vão ver uma outra curva aqui de psique, que ela está aqui no meio, e ela vai escolher, né? Ela, eu digo, o eu que, aqueles 4 corpos que eu comentei, o físico, o astral, o etérico e o eu, esse eu a gente pode chamar ele hoje, né? Eu chamo ele de eu crístico, quando eu falo da antroposofia. Porque é o eu que está lá dentro, pode ser o eu é verdadeiro, o seu eu mais forte, é aquele eu que te sustenta, é aquele eu que te guia no seu caminho. É o verdadeiro eu que você escolheu o seu caminho na hora que você desceu aqui para esse plano para viver essa vida.
Então, esse eu, à medida que ele está fazendo todo o seu trabalho nessa vida, ele vai decidir, quando ele chega nessa parte mais adiante, né, que é esse tornar-se sábio, por exemplo, que é o trabalho do nosso corpo espiritual, né? A hora que a gente está trabalhando o nosso espírito mesmo, essa fase da vida, dos 42 aos 63 e além. Então, aqui a gente vai definir se essa psique anímica, ela vai querer continuar evoluindo e ser um ser, né, evoluído e que vai trabalhar apesar do seu corpo físico começar a decair aqui, o seu ser, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, você vai tendo cada vez mais proximidade com o mundo espiritual de volta, né, que é essa curva que eu mencionei antes. Então, eu desço do mundo espiritual e eu retorno para o mundo espiritual, só que eu retorno mais consciente, trabalhando tudo que eu vim fazer aqui nessa nossa vida, né? Tudo que eu trouxe de trabalho para a vida, eu vou estar evoluindo. E é esse ser que a antroposofia traz, mas eu posso ir para o ter, né? Não, eu só quero ter, eu só quero ter. E eu vou estar muito preso à matéria. A era que a gente vive, os momentos que a gente está vivendo aqui, tudo que está acontecendo no planeta atualmente, ele está muito focado na matéria. E não tem nada errado com relação a isso. A gente veio para a Terra para viver na matéria, para a gente sair do mundo espiritual e ter condições de ter uma experiência terrena, para a gente conseguir viver no nosso corpo coisas que no mundo espiritual a gente não consegue. A gente não conseguiria evoluir experiências de sensações, de emoções, de contato com outras pessoas, no tato, no encontro se a gente vivesse só no mundo espiritual, que era o que a gente vivia antes, né? E na antroposofia ele vem trazendo toda essa história da cosmogênese até a gente chegar no planeta Terra como ele é hoje, e os seres vivos como somos nós. E esses seres vivos, eles trazem toda essa conexão espiritual, que diariamente a gente revive no momento que a gente dorme. Então, na hora que a gente dorme, a gente volta a se reconectar com o nosso mundo espiritual, quando a gente, muitos falam, voltei para casa, né? Muitas meditações de várias linhas fazem isso, né? Trabalham a volta para casa. Essa volta para casa acontece num sono todos os dias que a gente dorme e acorda. A gente volta para o nosso mundo normal, espiritual, e depois a gente volta para a Terra quando a gente acorda. Algumas pessoas têm aquela sensação de acordar ou de estar dormindo que parece que você vai cair da cama. Então, é nesse momento que o seu corpo etérico e o seu eu voltam desculpa, sua alma e seu corpo e o seu eu voltam para o seu corpo físico aqui na Terra, e aí você tem essa sensação, tá? Mas falando agora aqui um pouquinho dos setênios, aqui a gente vai ter esses 3 blocos, tem várias formas de você ver eles, né? Então, vou trazer algumas pinceladas para vocês sobre isso. E à medida que vocês quiserem, né, de novo, como o Marcos comentou, se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa, só vou pedir para vocês levantarem a mão e aí eu vou respondendo também. Quando a gente fala aqui do primeiro setênio, ele vai ser do 0 aos 7 anos. E o que está acontecendo nesse setênio? A gente está fazendo essa descida. Então, a gente resolveu escolher o nosso plano, o que a gente vai trabalhar aqui na Terra, qual é o nosso karma terrestre para essa vida. E karma não necessariamente são coisas ruins, é o que a gente planejou de fazer aqui na Terra. E aí ele vai começar a acontecer nessa descida, né? Quando a gente começa a entrar no corpo. Ela já começa desde a fecundação, né? Então, na hora que seu pai e sua mãe criaram você, né? Fecundou você e você está dentro do útero, ele já está acontecendo lá dentro. Então, esses 0 anos, ele já está lá dentro acontecendo e você chega na Terra através do portal que a gente chama Portal da Lua, né? E também em muitos lugares falam a mesma coisa. Então, esse primeiro setênio, ele é regido pela Lua também. Então, são os momentos que a criança aprende por imitação. A Lua é um astro, na visão da antroposofia, que ela vai trazendo muitas repetições, ela é muito cuidadora, ela alimenta, ela organiza as coisas de uma forma bem
da natureza, da alimentação, então ela traz muitas coisas que são de origem da natureza. A lua cuida muito das pessoas por ervas, por comidinhas, por cuidados. Então, essa regência, ela é muito importante para formar essa primeira etapa desse primeiro setênio do ser humano, né? Ele vai trazer esse nascer, esse primeiro germe do trazer do físico para a criança, né? Então é onde a criança ela vai precisar de todo mundo, né? Ela não, o ser humano ele não é tipo que nem um cachorrinho ou um outro animal que ele nasce e ele já sai andando, por exemplo, né? Tem vários animais que nascem, aí ele dá uma balançada na terra, ele já levanta e já começa a andar. É claro que eles dependem da ajuda também dos pais para alimentar um pouco, mas eles já sabem fazer algumas coisas que a gente aqui não sabe. Uma criança que nasceu, se ela ficar largada, se ninguém alimentar ela, se ninguém cuidar dela, ela morre, né? Ela precisa desses cuidados. E nesse momento, né, nessa primeira entrada, o que vai reger muito é tudo que ela trouxe da experiência de vida dela, de herança mesmo familiar. Ela vai começar a construir aqui a sua própria genética, né? Então, nesse momento, vai começar a reconstituir todos os seus órgãos, né? Mais, vai começar a maturar mais aqui fora, dentro do útero da mãe, isso já aconteceu durante os 9 meses, né, de gestação no fluxo normal, e aí ele vai sair já construidinho e se preparando para fazer os passos, né? Então, do engatinhar, o sentar, o andar, as primeiras palavras, quando a criança fala o eu sou, né? Eu quero, eu, né? Por muito tempo a criança não se referencia a ela com eu, mas a partir mais ou menos de uns 2, 3 anos de idade, cada criança tem seu ritmo, ela fala a primeira vez eu, né? E ela começa a se tornar meio egoístinha também. Ela não quer emprestar os brinquedinhos dela para ninguém. Ela tá lá naquele lugar que é dela, as coisas são dela, e ela não quer muito dividir as coisas. Então, e nesse momento, que é uma imagem de um ninho. Aí acho que bonitinho a gente olhar e visualizar o ninho do pássaro, né? Os passarinhos constroem os ninhos, os filhotinhos ficam lá, os ovinhos, eles quebram e nascem. E ali o passarinho precisa vir alimentar o seu filhote, né? O filhotinho não é alimentado sozinho, né? Então ele voa e traz a comidinha, dá na boquinha. Esse ninho, se ele é um ninho aconchegante, é um ninho gostoso, essa criança está formando essa visão de o mundo é belo, né? Então, ela está reconhecendo que através desse cuidado que a lua rege, né, que os pais ou os adultos que estão com essa criança estão oferecendo para ela, é nesse lugar que esse ninho é formado. E à medida que esse ninho é formado, com essa qualidade, a criança viveu essa fase da vida de uma forma que a gente pode falar que foi positiva, porque ela teve todas essas experiências necessárias do 0 aos 7 anos. Quando a gente fala que é a cada 7 anos, isso não é uma matemática exata, então às vezes tem coisas que ocorrem em torno do 7, em torno de cada marco desse. Dentro dessa visão aqui do panorama, a gente tem vários momentos durante esse período, falando até os 63 anos, que são importantes de se observar. Mas os principais são esses 7 em 7 anos, que são os setênios, e eles são portais. Então, eles são portais que você se forma até um certo ponto, e aí você vai para o próximo estágio. A antroposofia cuida muito para que não antecipem esses estágios. Então, a vida que a gente leva hoje, né, de todos os eletrônicos, tudo que acontece com as crianças, tem muita criança que os pais dão um tablet, um celular, uma televisão, para ela ficar quietinha enquanto os pais estão fazendo outras coisas. Não dá para ignorar que celular, televisão, tablet faz parte da vida da criança, faz parte. Só que também faz parte as brincadeiras lúdicas, o desenhar, o contar história para a criança, o sentar junto com a criança no chão, ensinar a criança a montar pecinhas. Se a criança perde tudo isso, ela perde a conexão humana. E isso provavelmente lá no futuro, quando ela crescer, que é o espelhamento que a gente tem aqui nos 63 anos, isso vai pegar, vai dar algo ruim aqui que a criança não desenvolveu.
tá? Esses setênios são espelhos, quando a gente fala, vamos falar até os 63, tá? Então, o que acontece do 0 aos 7 anos vai reverberar aqui dos 56 aos 63. Então, quanto antes você tem essas noções, melhor você vai levar a sua vida. Falando do segundo setênio, a gente está dos 7 aos 14 anos, já é onde a criança começa a nascer esse lado emocional, ele começa a nascer aqui o sentir, né? Ela perceber como isso está acontecendo dentro dela, e a partir das relações. Ela vai para a escola, grande, né, a maioria das crianças vai para a escola, começa a ter contato com amiguinhos. Nesse momento, um professor ou alguma pessoa externa da família, porque ela sai só do ninho da família e vai para o mundo de um certo lugar, ainda mais fechado, mais controlado, e sempre tem um ser maior, né, uma pessoa adulta, que aquela criança leva para a vida. Normalmente você tem um professor que te chamou mais atenção, um professor que te ensinou mais, um professor que te apoiou, e também tem um lado ruim. Tem aquele professor que detonou você e você carregou isso para a vida também. Lembrando aí nesse caso que esse setênio dos 7 aos 14 vai espelhar esse outro dos 49 aos 56. Então, coisas que não foram bem elaboradas aqui vão replicar aqui. Nessa fase, a gente também fala muito daqueles amores platônicos, que criança, adolescentezinho, quando está na mudança da fase, né, lá às vezes dos 10, 11, 12, ela começa a ter amores platônicos que ela não conta para ninguém, né? É uma coisa dela, ela guarda para ela escreve no diário dela. Hoje em dia não é muito bem assim no manual, né? Mas ela ainda fica elaborando isso muito nela, ela não conta, né? E ela fantasia bastante, então ela começa a trazer histórias fantasiosas, ela conta muita coisa assim. E aqui a gente está falando que o mundo é belo. Se ela conseguiu, dentro desse lugar que ela está vivendo, onde o arquétipo ele passa a ser um paraíso, eu estou vivendo num lugar legal, um lugar gostoso, no meu estado juvenil, eu vou ter uma visão de mundo belo. A gente sabe que isso não é real em todos os lugares. Tem crianças, infelizmente, nesse período, que são onde sofrem os abusos sexuais, são onde elas não são protegidas, são onde elas têm problemas, vários problemas. Esses problemas vão refletir aqui, né, na vida e levam para a vida inteira. Essas linhas, elas vão estar sempre levando para a vida inteira. Encontros que acontecem nesse momento, então os pais, esses primeiros amiguinhos, os professores, nesses dois primeiros setênios, eles são muito focados em coisas que já vieram programadas na hora que você desceu aqui para a Terra. Então, seus pais, você escolheu, esses primeiros relacionamentos foram escolhidos, o ambiente, a cidade que você nasceu, tudo isso faz parte desse seu programa que você fez na hora da descida. E aqui você está nascendo esse lado emocional. No próximo setênio, dos 14 aos 21, você começa, né, a fase da adolescência, onde você se coloca na Terra, você tem mais ideais, né, onde grande parte dos adolescentes começam a questionar tudo. Os pais são os primeiros, né, que são questionados de tudo, né, não, tipo, não, não quero, não é isso. Aqui você começa a andar em grupos. Então, a adolescência, ela é regida por grupos, né? Então, eu tenho meus grupinhos, o grupinho da escola, quem frequenta alguma igreja, alguma relação de igreja, ou tem algum grupo de esporte, grupo de dança, de esporte. Então, muitos adolescentes têm vários grupinhos. É onde ele começa a se encontrar. E nesse lugar, às vezes, ele também está espelhando essas coisas, né? Então, ele quer fazer parte. Então, muitas vezes, ele deixa de fazer alguma coisa ou ele muda comportamento para ele se integrar a um determinado grupo. E aqui, ele tem esse senso crítico, ele começa a ter um senso maior de crítica, de questionar tudo, de ser questionador, de querer saber se aquilo é o melhor caminho mesmo. E essa liberdade entre os amigos que ele quer ter. Ele tem muitas ideias e ele está se colocando na Terra, né? Então ele está se colocando, ele está começando a se apresentar para o mundo. Nesses três primeiros, quando nasce essa identidade, né? Ao passar por esses três setênios, a gente está fazendo o processo do nosso corpo físico, né? Então a gente está realmente, ele vai começar a se formar, né? A gente está descendo aqui o mundo espiritual, entrando na Terra.
o nosso corpo físico está crescendo e essa psique anímica também está crescendo. Então, nessa fase da infância, juventude, adolescência, as crianças que têm contato com algum tipo de espiritualidade, ela também está cultivando esse lado do mundo espiritual, que ela é trazido por pais, pela igreja, pela escola, pelas relações. E é saudável ter essas relações nessa fase de crescimento. Nesse primeiro bloco, né, nessa tríade aqui, a criança está se formando, né? Então, todos os corpos, ele mesmo meio que se concentram. Lembra que eu comentei que o eu começa a se manifestar aqui, né? Entre torno de 2, 3 anos, ele vai se fortalecendo. É uma fase, ele fica egoísta, noutra fase, ele está interagindo, né, com os coleguinhas, e às vezes ele ainda é muito mais egoísta, depois ele quer fazer parte do grupo, né? Ele vai se formando, ele vai mudando um pouquinho a sua característica. E aqui ele está completo, né? Para a antroposofia, as antecipações que tipo, o governo faz para poder votar com 18 anos, poder dirigir com 16 anos, cada povo faz alguma coisa diferente, falando mundo, né? Para a antroposofia, isso pode ser precoce, porque a pessoa ainda não está tão madura o suficiente com todos os corpos mais formados nesse momento, e o eu se colocou, né? Então, o eu se levantou mesmo. É onde, nessa fase, a gente também antecipa isso, né? Tipo, eu, por exemplo, com 21 anos, eu estava acabando minha faculdade. Mas, na teoria, seria o melhor momento para as crianças, adolescentes e a começo do adulto estar realmente escolhendo para onde ela quer ir. Porque aqui ela está mais completa. Tem, né, muitos, essa fase de escolher profissão, ela começa a se manifestar aqui no segundo setênio, em torno dos 12 anos, né? Onde as pessoas, as crianças começam, o que que eu gosto de fazer, como ela brinca, quais são os brinquedos, o que que ela faz, né? Como ela inventa as brincadeiras dela, é onde vai começar a se manifestar. E tem uns que têm muitas ideias, né? Depende do que está trazendo da herança, né? Nessa fase é onde a gente traz a nossa constituição, né? Cabeça grande, pequena, é fantasiosa, como que a criança é nessa fase da vida. Aqui, entre os 7 e os 14, é onde o temperamento da criança se manifesta, né? Que é o colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico, eles são regidos pelos elementos, né? Fogo, terra, água e ar. A mistura deles vai para um elemento mais forte. A gente tem todos eles, mas sempre um é mais forte que o outro. E ele se manifesta aqui. Então, tipo, por exemplo, hoje eu tô com 52 para 53 anos, eu tô aqui. Se eu olhar como eu me comporto hoje, eu posso, de repente, não ser exatamente o temperamento que eu era lá atrás, porque esse temperamento ele é um pano de fundo. Só que ao trabalhar, ao receber outras coisas, outras forças que vêm do mundo espiritual, ela vai fazendo a gente trabalhar. E à medida que a gente trabalha a alma, trabalha a evolução espiritual, isso vai se melhorando, né? Se você estiver nesse caminho aqui do ser, tá? Da psique anímica e está indo para um desenvolvimento. Aqui na adolescência, né, entre os 14 e 21, a gente recebe do mundo espiritual as forças dos astros, dos planetas. Na antroposofia trabalha com os 7. Lua e Sol não são considerados planeta na astronomia, mas para antroposofia a gente olha como planetas também. E nesses planetas a gente fala da Lua, de Mercúrio, de Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, e a Lua. E esses planetas regem cada um. Eu falei aqui da Lua, aqui no juvenil quem rege é Marte, desculpa, é Mercúrio, porque Mercúrio é bem agitado, muita coisa junto ao mesmo tempo, a criança é assim, essa fase. No nascer da identidade, quem está regendo é Vênus, onde começa a se preocupar com a sua aparência, em que grupo que eu vou estar, em que grupo que eu não vou estar, então Vênus está lá presente também. Então, esses 3 planetas, eles fazem parte dessa entrada na Terra. Tá? Então, esses são os 3 primeiros setênios trabalhando o corpo físico. Os 3 setênios do meio são os setênios regidos pelo Sol. Por que ele é regido pelo Sol? Aqui o centro é o período crístico, né? Onde se concentra Cristo,
que viveu na Terra, segundo estudos de Steiner, entre os 30 e os 33 anos, que é o período que a gente observa no período da Páscoa, né? Todo o processo da Páscoa, ao você olhar a Semana Sagrada, é lá que você observa esse período dos 30 aos 33 anos. E o auge do ser humano é o 31 ano e meio, né? Que é o pico, onde eu estou no máximo e eu começo a fazer essa curva aqui de descida. Nesse período, a gente está trabalhando o desenvolvimento do corpo astral, né? Então, é a alma que está sendo trabalhada aqui. Aqui a gente trabalhou o corpo físico, aqui a gente está trabalhando o corpo astral. Nesses primeiros nesse período, a gente está indo aqui nesse arquétipo de lutar, eu estou me colocando no mundo, né? Então, eu estou indo para o mundo verdadeiramente. Eu escolhi minha profissão, eu estou começando. É um momento que, dos 21 aos 28, é saudável o jovem mudar de emprego, o jovem mudar de ideia. Ele é o começo da vida adulta, ele está estudando uma coisa, de repente ele quer estudar outra, como eu comentei, né? Tem adolescentes nessa começo da vida adulta que a pessoa começa a querer ver outras coisas, e é normal, né? Faz parte da vida. E ela começa a buscar mais conhecimento, é um momento que ela começa a se fortalecer aonde ela está, mas ela é cheia de altos e baixos, então tem muitas oscilações nesse momento. É uma imagem de um centauro, onde a gente tem o homem que está guiando lá em cima, né? Mas meio assim, e as pernas de um cavalo andando, né? Então você está ainda muito agitado. Nessa parte, a emoção rege muito tudo o que está acontecendo. Você começa a criar muita habilidade técnica, então você está focado no técnico, você tem uma visão muito de tarefa, é o início da sua carreira, e você está buscando um lugar no mundo, esse caminho todo que eu falei agora. Nessa fase aqui dessa virada, ocorre essa crise de identidade. Então, como eu falei, talvez nesse comecinho, o cara que escolheu uma profissão, ele começa a executar ela e acha que não é ela, ele começa a tentar olhar outras coisas, às vezes ele larga uma faculdade e vai para outra. É fato a poder acontecer isso, não necessariamente com todo mundo, mas quando acontece, faz parte. E mesmo quando a pessoa não muda radicalmente, ela começa às vezes a buscar essas ondas e especializar em alguma coisa daquela área que ela escolheu. E nessa, né, como eu falei, aqui quem rege é o Sol. Nessa próxima virada, entra essa crise dos talentos, também vinculada a essa tudo que eu recebi nesse setênio dos 21 aos 28, a gente recebe também as forças zodiacais, que são as estrelas fixas do céu, né? O zodíaco, que lá os antigos observavam o que estava acontecendo e eles tinham muita proximidade com o que vivia na Terra, né? Como a gente vivia isso aqui na Terra. A gente está perdendo isso. Tem muitas pessoas que ainda estudam astrologia, estudam astronomia. A antroposofia traz um olhar um pouquinho diferente, né, com uma visão buscando muito esse passado. A antroposofia, ela absorve tudo que veio nascendo no mundo, né, nessa cosmovisão que Steiner traz, tudo que aconteceu no Oriente e traz para o meio, né, que é onde Cristo nasceu, no Oriente Médio. E daqui para frente, né, é onde a gente está aqui no Ocidente. O Ocidente é visto como futuro, o Oriente é visto como passado. E o meio aqui foi o presente lá na época, que foi a vinda de Cristo, né, esse ser solar que desceu para ele trazer essa energia e trazer a responsabilidade para o povo na Terra. Então, esse momento que a gente está aqui nesse meio dos 28 aos 35, você se coloca, né, que é esse arquétipo do cavaleiro, então ele é uma dama ou cavaleiro, homem ou mulher, que está se colocando no mundo na posição dela. Ainda tem muita, né, é um momento muito racional, você às vezes é mais prático, né, você entra aqui em algumas crises aqui, você tem a razão muito forte, você começa a interiorizar algumas coisas, você ganha habilidades organizativas, né? Então você teve a técnica e você começa a ter uma visão mais abrangente daquilo, e você passa a ter visão de processo. Você conquista um lugar, né? Você veio buscando, agora você está conquistando, você começa a se consolidar. Então, muito nesse período, você consegue se você é uma pessoa que está em busca de liderança, de cargos de liderança numa empresa, se você está querendo colocar uma empresa própria no mundo, você vai trazendo essas coisas nesse momento, né, nesse lugar aqui
da visão de processo. Pode falar, Max. Tá no mudo. Tem uma pergunta no chat, tá? Mas eu gostaria de perguntar para você o seguinte: é uma pessoa, né, que tem, digamos, dificuldades emocionais. Vamos pegar uma pessoa lá de 50, 60 anos, tá? E que está com dificuldades emocionais e tal. Ele vai fazer um aconselhamento biográfico. Como é que é trabalhado isso? Tenta explorar um pouco mais o aconselhamento em si, né? Eu acho que você poderia falar um pouco disso, né? Dando um exemplo, tá? Tá. Quer fazer outra pergunta? Quer que eu já fale da sua? Não, fale da minha. Tá bom. Então, assim, como eu comentei, tudo que está refletido, tudo que acontece nesses 3 últimos setênios, eles são reflexos dos anteriores, né? Então, nesse formato, às vezes você está... e uma outra coisa, né? Esse tornar-se sábio, ele está desenvolvendo o seu lado espiritual, né? Então, aqui, seguindo esse ser, você está evoluindo no seu processo espiritual aqui em cima. E muitas vezes você não lidou bem com as emoções por N motivos, né? Você não teve um ninho adequado, você não teve, por exemplo, um processo onde você teve condições de visualizar que o mundo é legal, você não viu essa estética, você não teve exemplos bons, né, desses professores, isso não aconteceu na sua história. O mundo que você está vendo, ele não permite que você se encaixe, você não consegue se encaixar em nenhum grupo. Isso vai se manifestar aqui. Você ainda não fez, e você não trabalhou essa alma, né? Que é onde as emoções estão. Então, num processo biográfico, a gente vai buscar fatos que aconteceram em todas essas setênios anteriores. E antes deles, né? A gente começa um estudo de biográfico a partir do como estava o mundo quando eu cheguei. Então, eu, por exemplo, nasci em 71. O que aconteceu em 71 no Brasil e no mundo, porque eu nasci no Brasil, né? Então, minha história aqui, né? Eu nasci em São Paulo. Então, como que estava São Paulo? Como que estava o Brasil? O que estava acontecendo em 71, em décadas, em anos um pouquinho antes, um pouquinho depois? Como isso reverbera, né? Porque isso às vezes, a gente não tem consciência do que pode estar reverberando. A hora que você começa a olhar o que aconteceu, você começa a trazer para o seu momento presente luz. É como você começa, né, no processo de aconselhamento biográfico, a gente fala que a gente faz um processo de erguer o eu. Muitas vezes, você vive nesse lugar onde a gente está desenvolvendo aqui nesse setênio de meio, você está trabalhando a alma, né, o corpo astral. Mas muitos carregam esse corpo astral aqui para frente, e a gente está vivendo muito isso no nosso mundo atual, né, as polarizações onde a minha opinião é única e sagrada. Eu não aceito a opinião do outro. Eu não ouço o outro. O outro para mim não é importante, porque ele ficou nesse mundo egoísta aqui. Ninguém falou para ele dividir o brinquedinho dele. Ninguém trabalhou que ele pode interagir melhor na escola. Ninguém falou para ele que ele pode pertencer a um grupo e outro, ele tem condições de escolher. Então, a sua própria biografia ela vai te trazendo o que você viveu lá atrás, ela vai te refletindo para a vida atual. No aconselhamento biográfico, a gente não recomenda uma pessoa de 18 anos fazer, por exemplo. Ela não tem nem os corpos formados, então não é legal para uma criança de 18, um adolescente de 18 anos fazer um aconselhamento biográfico. Ele pode trabalhar com insights, né, do que ele está recebendo aqui para delinear ele melhor, que é o que a escola Waldorf tenta trazer para trabalhar esses mundos aqui, mas ele não trabalha propriamente dito as suas vivências, porque elas são consideradas poucas ainda, ele não foi para o mundo, né? E aí aqui, quando eu estou nessas fases minhas de crises, né? Acontece muito uma crise aqui de autenticidade, essa crise dos 40, que acontece tanto com homem quanto mulher, né? Porque ela está muito vinculada ao que eu estou fazendo no mundo, né? E nessa fase, a gente se questiona em cada um desses portais o que eu vim fazer aqui, e se o que eu vim fazer aqui eu estou devolvendo.
mas isso para as pessoas que estão indo para o desenvolvimento. As que estão lá, como eu posso falar, com essas questões que você me perguntou das emoções não bem trabalhadas, do ir muito para o eu gosto, eu não gosto, o meu pensamento é o melhor que o seu, eu sei tudo e eu não tenho mais o que aprender, ela precisa voltar bem aqui atrás e a gente começa a desvelar, né? Então, como que é o trabalho? A pessoa vem para um encontro de aconselhamento começando a fazer pesquisa da sua própria história. E como a antroposofia ela traz muito de forma objetiva, essas observações são de fatos e deixar a emoção um pouco de lado. Ela surge no trabalho, né? Vai chorar, vai ficar triste, vai lembrar de memórias não muito legais, né? Tipo, pegar aqui um exemplo, se foi uma criança que foi abusada, as memórias não são tão legais assim, né? E isso reflete aqui na frente. Ela não lidou com esse trato e aqui está sendo impactado e profundo. Ela não sabe lidar com isso. Essa inversão sexual aqui dá uma pane nela. Né? Nessa inversão sexual, a gente está falando de o homem, ele se torna mais feminino, ele fica mais emotivo, a mulher fica mais durona, menos emoção, por conta dos hormônios, do que está acontecendo aqui no corpo físico. Né? Então, esses trabalhos nesse momento de vida, nesses momentos mais para frente, eles são trabalhados na origem. E a gente trabalha muito, né, nos três centros. Então, essa memória, o que aconteceu, que ele vem lá do trabalho do pensar, o que aconteceu aqui no meio do sentir, então vai vir emoções e sentimentos, mas no trabalho a gente faz ao máximo aquele eu ficar em pé, né? Então, tira um pouquinho ele do cenário da emoção, daquela perda lá do medo, do não sei o que fazer, e você começa a trazer para ele fatos do que aconteceu, para ele começar a olhar de fora. Então, ele começa a olhar de um lugar externo, e ele começa a sair de lá de dentro daquele emaranhado que ele está vivendo. E nesse lugar do sentir, a gente trabalha muito com arte, então trabalha muito com aquarela, trabalha muito para observação de plantas, de animais, de objetos, de minerais. Para planta é bem legal, a gente faz esse trabalho de observar o desenvolvimento da planta, porque isso reflete no ser humano também, né? No como ele traz isso. Te respondi? Sim, tudo bem. Veja no chat agora, tem algumas perguntas lá. Peraí. Só um pouquinho, gente. Aí. Morar fora de casa seria apropriado aos 21? Seria apropriado aos 21. Porque aos 21 o adolescente está inteiro. Estou falando isso na visão da antroposofia, tá? A antroposofia não gosta muito de antecipar as coisas. Então, claro, todas essas coisas têm alguns desvios, as crianças acabam tendo, às vezes, alguma aceleração no desenvolvimento pelo meio que ela vive, mas aos 21 ela está mais inteira para fazer essas decisões, né? Então, seria o mais apropriado, porque ela está com o corpo inteiro construído, com o físico, emocional e a identidade presente. Ela está escolhendo mais por ela, tá? Quais são os planetas dos três últimos setênios? Aqui, dos 42 ao 49 é regido por Marte, dos 49 ao 56 por Júpiter, dos 56 ao 63 por Saturno. Por quê? Aqui no Marte, nessa primeira fase dos 42 aos 49, né, só fechando aqui um pouquinho, quando a gente fecha dos 35 aos 42, a gente fecha essa alma, que a gente fala que é o consciente, né? Então, isso torna a ter consciência de nós. Se a gente fez o caminho de evolução, a gente já trabalhou essas questões da alma aqui, o nosso corpo astral está mais estruturado, a gente tem uma autocrítica maior, uma visão do todo. E a gente consolida nosso lugar no mundo. Aqui em Marte, a gente está colocando, né, na alma imaginativa, no altruísmo, na realidade, o pensar de verdade, a gente traz o poder de Marte, né? Marte tem uma força de trazer os ideais, de colocar a sua ideia realmente para rodar, né? Então, tudo que ele aprendeu, ele traz essa força
de iniciativa, de comando, de liderança. Marte tem essa força. Tudo tem lado bom e ruim, tá? Eu estou trazendo aqui mais o lado bom, tá? Para vocês terem essa visão melhor aqui. No Júpiter, né, que é essa fase dos 49 aos 56, você tem uma visão mais global de tudo, né? Então, Júpiter, ele tem uma visão holística, bem formada. Ele consegue olhar tudo que está acontecendo no entorno, ele sabe olhar, né, quem são as pessoas ideais para trabalharem num projeto mais evolutivo, né? Aqui ele já está, como diz aqui, né, ele está numa visão holística já nesse momento. Marte está numa visão estratégica, né? Marte vê muito estratégia. Aonde eu vou? O que eu preciso para fazer aquilo? E aqui no holístico, ele já. A ideia aqui na antroposofia é integrando tudo isso, né? Você não dispensa nada, tudo faz parte, você está tudo incluindo. Você transcende e inclui, igual a teoria integral traz, né? Aqui no Hilbert traz muito isso também. Então, você transcende e inclui, transcende e inclui. E aqui você está com uma visão mais holística. Júpiter tem essa força. Júpiter ele tem uma visão que ele consegue pegar qual força ele traz mais para si mesmo quando ele está saudável, tá? Quando ele não está saudável, uma coisa que é legal falar é que ele vai virar uma pessoa muito egocêntrica, mas no sentido de achar que ele é o melhor de todos, porque ele vê melhor que todo mundo, ele tem essa visão acima, os outros não chegaram nele, né? Então ele tem uma visão de ele é o melhor de todo mundo. E aqui no Saturno, como a gente está nessa fase do físico indo fechando e no espiritual crescendo, ele é um ser bem voltado para a espiritualidade. Ele consegue ter esse foco no que ele quer fazer, né? Então ele consegue fazer esse desenvolvimento. Esses primeiros planetas são os planetas que a gente recebeu aqui, que veio para a vida aqui, e esses planetas nos ajudam a desenvolver para a gente desencarnar, tá? Imagina o impacto que teremos nos nascidos na pandemia. Pois é, e no aconselhamento biográfico, tomar consciência de sua história é suficiente para gerar transformação? O que trabalho é feito a partir desses insights? Então, realmente, não só o impacto da pandemia, tá? Sim, a pandemia impactou cada um que estava numa fase da vida teve um impacto, né? Em cada lugar aqui ele teve um impacto diferente. E o aconselhamento, tomar posse, consciência da sua história, depende de como você está, né? Como você já se desenvolveu até certo ponto. Para algumas pessoas, só tomar consciência, mas de um lugar de observação, sem trazer emoção como principal foco, sim, ele pode trazer uma profunda transformação. Você consegue ter visões, insights, e aqui eu não estou trazendo, mas eu falei um pouquinho do karma, né, dos encontros. Tudo isso ajuda você a ter essa visão e pode se transformar sim. Mas também, né, tipo eu, por exemplo, que tenho formação terapêutica de outras linhas e tenho formação de mentoria daqui, né, do Instituto Olos, de coaching, mentora, advisor, e tenho também a visão do Thinking Environment. Então, a hora que eu uno tudo isso, no meu caso específico, eu trabalho N coisas, não trabalho só, entre aspas, né, o mundo da antroposofia. Mas eu trabalho, por exemplo, se eu pego algum cliente que ele tá com muitas dores de alma, eu trabalho com ferramentas que vão ajudar ele a limpar essas dores de alma. Por exemplo, com sessões de respiração de renascimento, né? Eu conduzo a pessoa em sessões de renascimento que vai ajudar a trabalhar essas emoções, por exemplo, também na pergunta do Marcos, né? Eu posso trabalhar com outras ferramentas nesse lugar. Quem é aconselhador biográfico da linha só da antroposofia não vai trabalhar com isso, vai trabalhar com arte, né? Que também é bem poderosa, tem várias linhas de arte no desenho, em trabalho com argila, né? Para mim, por exemplo, o trabalho da argila é mais potente do que o trabalho da aquarela, em mim, né? Eu funciono melhor olhando o desenho. E eu, particularmente, comecei a aplicar com os meus clientes
esse mesmo trabalho de transformação que a aquarela e que a argila faz com bonequinhos, porque eu sou consteladora também, né? Então eu uso os bonequinhos da constelação, mas para trabalhar cenas, não trabalhando a constelação. Às vezes eu posso até trabalhar, mas eu trabalho olhando a linha do biográfico com os bonecos, montando cenas e transformando as cenas de uma forma consciente. Na antroposofia, você transforma a cena, você só pode transformar você. Você não pode transformar mais ninguém. Por quê? Você só tem o poder de transformar você. Você não tem o poder de transformar o outro. O outro vai transformar a partir das suas ações. Então, tem todo esse trabalho que, na minha opinião, né, minha, pessoal, tá? Isso é meu pessoal. Uma idade legal para trabalhar é a partir dos 28 é recomendável. Eu acho que é bem produtivo a partir dos 35, às vezes a partir dos 42, nessa linha. Porque você já tem bastante vivência e você já, às vezes já fez os seus trabalhos de autoconhecimento. E aí você vai mais fundo na sua história observando fatos. Tá? Tudo bem? A Marta. O que acontece com o aconselhamento depois dos 63? Depois dos 63, tem várias observações, tá? Eu não trouxe aqui, mas tem várias observações da Gudrun, e tem 2 livros da Gudrun que falam especificamente dessa fase, a partir dos 63 e depois um outro a partir dos 80, onde ela traz muitos exemplos de biografia e começa a mostrar muitos esses espelhamentos a partir de fatos que aconteceram em algumas histórias, né? Ela traz algumas histórias de vida, que são as histórias das próprias pessoas. E aí, se você está seguindo esse caminho espiritual, passando dos 63, você já desenvolveu tudo que você tinha que desenvolver. Você já conseguiu desenvolver seu físico na íntegra, você já conseguiu desenvolver a sua alma, já desenvolveu o seu espírito num momento bom, né? Você conseguiu ter essa visão holística, você já está nesse lugar de visão holística. Você está visualizando missões, muitas vezes novas já, né? E a partir dessa idade, teve até um texto que o Marcos me mandou esses dias, né, que tem uma pesquisa, acho que nos Estados Unidos, que fala que essa fase aqui para frente, dos 50 e poucos para frente, é uma fase que você vive mais livre, que você entrega melhor, que você é mais produtiva, assim, com relação a ideias, a coisas do gênero. Porque se você seguiu esse caminho da psique anímica, do ser, você está num lugar que você quer mais oferecer cada vez mais para as pessoas. Por exemplo, o Marcos faz isso, meu pai, minha mãe fazem isso, né, que estão aqui ouvindo. Estão num lugar que eles já têm tanto conhecimento que eles estão oferecendo o conhecimento deles. E muitos aqui eu sei que fazem isso, né, pelos encontros que eu já convivi. Então, você está devolvendo para o mundo tudo que você aprendeu. Isso já começa nessa fase. Os 49 para frente, a gente já é assim. A gente quer devolver para o mundo o que a gente foi colhendo, né? A gente plantou, semeou, está colhendo, mas quer devolver. Então, é isso mais ou menos que acontece nessa fase, se você escolheu ser o ser. Se você escolheu ser o ter, muitas vezes você vai estar naquela dor, no sofrimento, porque você não tem, né? E se a gente é brasileiro, essa fase da vida, que quem conseguiu se aposentar na regra antiga, já está lá nos 50 aposentado, e às vezes você tem atividades, né, em paralelos, alguns conseguem, né, viver mais trabalhando, tal, mas de outras formas, sem se preocupar muito com a matéria do financeiro propriamente dito, né? Agora, se você está nesse lugar, você vai sofrer, porque você está recebendo pouco, você não consegue comprar o que você quer, porque você está muito no eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, mas não ter. Eu preciso ter N coisas, né? Essa fase está mais aqui atrás, se a gente desenvolveu ela bem. E eu já estou bem comigo mesma. Agora, eu brinco, né, que nessa época da vida, e a partir dos 63, você já, né, você está nesse momento onde você deveria escolher. Eu quero ser um velhinho legal ou um velhinho chato, né? E se você escolheu ser um velhinho legal, você está entregando para o mundo, mesmo que você ache que não. Na roda que você vive, né? E velhinho, assim, no bom sentido, tá? Porque hoje em dia, velho, para mim, é lá depois dos 90, né? Até lá, você está entregando muito, você tem essa capacidade. Então, é você trazer isso tudo para a sua vida, né? E absorver tudo isso dentro de você e entregar o que você sabe, tá?
Roseli, você menciona no penúltimo setênio a importância de observar a natureza, por exemplo. A observação na antroposofia poderia ser em um formato de contemplação? É. Na antroposofia, na verdade, é um formato de contemplação. As meditações que o Steiner traz, tem N, tá? Tem várias coisas. Elas são contemplativas e bem sanativas, né? E voltando na pergunta da Shirley, se você faz uma contemplação com constância, com persistência, com cuidado, você se transforma, né? O caminho do discípulo na antroposofia é através de exercícios meditativos contemplativos. Quando eu trouxe o exemplo da planta, eu trouxe a planta, que a planta acho que é uma das coisas mais fáceis para você observar. Se você cultiva uma planta, você vai observar a folhinha abrir, por exemplo, né? Cada uma tem uma forma. Às vezes ela nasce fechadinha, parece uma borboleta, ela vai se abrindo, abrindo, abrindo. Uma contemplação, um exercício meditativo da antroposofia é desenhar essas etapas, sem você se preocupar se está bonito o desenho, né? Não importa, você não precisa ser um artista. É você colocar representatividade em algo concreto de algo que você está vendo. E aí, às vezes, você traz emoção, né? Você pode escrever palavras que vieram à sua mente. É nesse gesto meditativo com contemplação. Você contempla, né? Quem está nesse caminho aqui evolutivo, ele sabe observar uma planta, ele sabe observar o amanhecer e o anoitecer. Tem exercícios que Steiner traz, né? Como que você toca isso? À medida que você começa a observar o nascer e o pôr do sol, tem sentimentos que brotam dentro de você que você não sabe explicar, mas eles brotam e eles vão estar lá presentes, você está revivendo eles toda hora. Então, você consegue fazer todo um caminho só com a antroposofia, sem usar outras ferramentas, né? Que nem eu acabei de falar que eu uso às vezes, né? Mas voltando lá na pergunta da Shirley, você pode usar sua antroposofia com esses ferramentais que você vai introduzindo junto. Também gostaria de saber o que acontece depois dos 63. A pessoa se torna super sábia? Pode se tornar, tá? Um pouco do que eu respondi agora há pouco, pode se tornar. E o nascimento e a morte são dois portais extremamente importantes para a nossa essência e existência, né? Na antroposofia, principalmente nessa época que a gente está vivendo hoje, o que mais a antroposofia quer trazer para o mundo, tem posso falar dois pilares que a antroposofia quer trazer para o mundo. Cristo, né? Mostrar a importância de Cristo a partir do Gólgota, da cena do Gólgota, o que aconteceu lá, e karma e reencarnação, né? Então, a importância do karma e da reencarnação. Por quê? Quando você souber verdadeiramente que a sua vida não é só essa que a gente está vivendo agora, todo mundo que está aqui hoje nessa sala tem essa vida agora, mas se você tiver clareza que não é só essa vida que existe, que você já foi e voltou N vezes para o mundo espiritual e voltou, né? Lá atrás, no comecinho da palestra, eu falei na noite, toda noite a gente faz essa viagem, né? A gente vai para o mundo espiritual e volta, vai e volta, todas as noites. Quanto mais consciente a gente faz esse caminho, melhor vai ser tudo também, né? E lá na frente, se você está fazendo todos esses passos, quando você está lá na frente, no seu momento de morte, você sabe o seu momento de morte, você consegue refletir tudo que você viveu até agora, você consegue agradecer por tudo que você viveu, você consegue ver que tudo que passou pela sua vida, todos os encontros são pessoas, são fatos, são lugares, são viagens, são teorias, são grupos, são tudo. Tudo isso que aconteceu na sua vida, eles vão te trazer, se você fez esse caminho aqui do ser, uma sabedoria que ninguém tira. E você vai fazer a passagem de volta para o mundo espiritual, deixando o corpo físico aqui, mais sábio. E na hora, né, do seu programa para a próxima vida, quando você vai definir como você vai voltar de novo para a Terra, que trabalho você vai fazer evolutivo, o que você já trabalhou até aquele momento, você já trabalhou. Você vai escolher outra coisa. Ou às vezes você vai fazer um upgrade, né? Uma atualização em cima do que você já trabalhou e vai trabalhar mais.
E muitas coisas que você trabalhou, eles entram agora, numa próxima vida, como dons, coisas que a gente trouxe aqui, que eu falei que a gente recebeu nesses 3 primeiros planetas, e que vieram vindo, né, na nossa, como a gente se formou, como são os nossos temperamentos, como o presente dos astros, o presente do zodíaco, né? Todos esses presentes do mundo espiritual, eles vão fazendo parte da nossa vida, né? E eles são presentes e são decorrentes da nossa vida, né? Tudo que a gente usou aqui no final, o que que a gente está trazendo de volta? São ciclos, as epigêneses que o sistema ISOR nos traz, né? Aqui numa forma maior, né? Então, na antroposofia, a gente fala do mundo. A gente tem a vida noturna, né? E a vida diurna. A vida diurna é essa vida que a gente está agora, né? Eu estou agora com quase 53 anos, mas a minha vida noturna, ela é muito maior. Não sei quantos anos eu vivi já no planeta, né? É dela. Então, sim, você vai se tornar mais sábio. Pode, né? Depende do seu caminho. Ou o contrário, sim, também, se você seguir o caminho do não vou escolher nada disso, vou continuar achando que eu sou o melhor do mundo, eu sou o the best, né? E dane-se o resto. É opção, é escolha. E aí, lá no seu próximo caminho de volta, você escolhe qual o seu desempenho na Terra, né? Então, quais são as forças, quais são os encontros. Sim, estou partindo para isso. Muito obrigada. Legal, Marta. De todas as perguntas que eu li aqui e respondi, ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma do primeiro desses, tá? Tem algum ponto que eu não respondi e que vocês gostariam de me perguntar? Ou tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Tem mais uma lá da Shirley agora. Né? Você tem ainda uns 15, 20 minutos para tudo, né? Tá bom? Tá. Mas é possível uma pessoa de 60 anos que escolheu o ter? Sim, é. Nunca é tarde, Shirley. Todo mundo, qualquer lugar que ela esteja, mesmo se ela tivesse 80 anos e está aqui na Terra, ela tem essa escolha, né? Uma coisa que eu trago muito, né, quando eu falei dos encontros, para mim, tá? Os encontros que mais ensinam a gente aqui no meio da vida, a gente escolheu aqui os nossos pais, né? Como eu falei, os primeiros encontros, os pais, irmãos, se você não é o primeiro filho, então todos os irmãos que estão lá antes de você, você escolheu também, né? Então, essa sequência de escolhas e de encontros nessa primeira fase da vida, são até o segundo setênio, você encontrou aí no caminho, já lá de cima, você já combinou antes de descer. Os que aconteceram aqui no meio, dos 14 para frente, eles estão acontecendo para te ajudar no seu caminho, e são pessoas, às vezes pode ser novas, mas muitas vezes são pessoas que você já encontrou em outros momentos, e elas também estão te ajudando. Então, para mim, os encontros que você tem com pessoas e os encontros de relação afetiva são os que te ensinam mais, né? Então, esses primeiros de pais e mães e vida afetiva te ensinam muito. E doenças, né? As doenças são encontros que você escolhe esse ser ou ter. Você pode, por exemplo, sei lá, eu pegar uma coisa que muito, né? Câncer faz parte de muitas pessoas, da vida de muitas pessoas, sendo elas mesmas ou algum ente querido na família. Doenças assim mais fortes, elas impactam a família inteira, não é só a pessoa que está doente, é todo mundo é impactado de alguma forma e faz parte do processo daquele ciclo, né, daquele grupo, daquele círculo familiar, por exemplo, e de amigos também. Então, nesses momentos, às vezes, por exemplo, uma pessoa com 60, 70, pega uma doença considerada fatal, né? Todo mundo vai morrer, né? Acabei de falar aqui, todo mundo vai entrar e vai sair. É o caminho. Todo dia a gente simula isso. Mas quando você sabe, a morte é anunciada, muda muita coisa para muitas pessoas. Então, nesse lugar, você pode escolher o seu caminho e se seguir um caminho do ser nesse lugar. Ou você vai entrar lá no, ó, coitado, a vida, por que aconteceu comigo? Ó, o que eu fiz de errado? E não aprende nada, porque ela não está olhando o que ela tem para aprender com a doença.
ela está olhando no lugar de coitadinho, por que fizeram isso comigo? São dois lugares distintos. Então, não importa a idade, né? Muitas pessoas têm doenças mais graves aqui nessa fase da vida, e as doenças podem ser um belo sinais para ela reencontrar o seu caminho. Para a antroposofia, o ato criativo é diferente do ato criador? Hum. Roseli, vou pedir para você falar no microfone para mim o que você quer dizer com ato criativo e com ato criador. Olá, Fernanda, tá me escutando? Então, sim. Boa noite, muito obrigada. Ah, na verdade, o ato criativo é aquele que você liga-se um pouco ao ser espontâneo, algo que sai de você para fora. O ato criador, ele expande desse lugar de dentro para outros universos, outros mundos, vamos dizer assim. Não sei se me fiz clara. Tá, se eu entendi, para mim é assim, aí é a minha visão, tá? Aí é a minha opinião, pode não ser exatamente a opinião cravada, assim, da antroposofia, eu vou falar assim. Mas, na minha opinião, pelo que eu estou estudando até agora, do que eu vejo até agora, nessa linha que você trouxe, o ato criativo, para mim, ele vem muito dos dons que eu recebi. Tem pessoas que têm facilidade para desenhar, por exemplo, para criar coisas, para inovar, né? Num sentido de coisas muito, como posso falar, de visionários, de visões, né? Então, as forças que a pessoa recebeu né, de tudo isso que eu falei até agora, vão ajudar ela nesse processo. O ato criador, na minha opinião, falando da antroposofia, ele vem a partir do eu em pé, decidindo o que ele faz. E não seguindo o que alguém fala para ele, né? Ele pode, né, ser uma pessoa extremamente criativa, com ideias novas, tal, mas ele vai decidir esse caminho do que ele está querendo criar, né? E esse criar é algo maior nessa visão. Eu estou criando algo, então, tipo, o que eu estou escolhendo, com todos os dons que eu tenho até agora, né? O que eu recebi, o que eu aprimorei, o que eu aprendi, o que eu evoluí, que eu vou criar, né? Mas num lugar a partir da minha própria escolha consciente. A antroposofia traz muito, tudo precisa ser consciente, né? E todos os trabalhos de alma, existem vários, tá? Pelo mundo e vários, né? Que não, apesar de terem o mesmo nome, muitas vezes não são feitos, porque depende do profissional, né? Ser humano, às vezes ele não faz na propriedade adequada. Todos os trabalhos deveriam ser feitos pelo próprio indivíduo de forma consciente, né? Quando eu falei, por exemplo, eu facilito renascimento. Se você facilita o renascimento e você guia a pessoa e você dá a resposta à pessoa, porque você conectou com ela e você sabe o que ela deveria ver, ela não está vendo, na minha opinião é errado. Eu não tenho o direito de interferir na liberdade dela. Se ela, por algum motivo, não, eu estou sentindo, estou vendo, eu sei, mas eu não vou falar, porque ela não encontrou este lugar. Então, eu não tenho esse direito. Eu posso é, colocar uma coisa na pessoa que ela não está preparada ainda, e ela não está seguindo esse ato criador, na minha opinião. Porque ela vai seguir o ato criador se ela está fazendo isso consciente. Então, se ela encontrou uma memória, ela compreendeu as emoções, as sensações, ela compreendeu que ela vai perdoar, acolher, né, integrar. Eu vou ajudar ela nesse processo, porque às vezes vem coisa muito difícil, mas eu não interfiro, né? Então, tipo assim, eu tenho, né, nesse ato criativo aqui para mim, eu sei hoje que eu tenho um dom de conectar espiritualmente, de compreender o que está acontecendo, mas eu não tenho o direito de interferir, né? Então, eu não interfiro no ato criador do outro. Não sei se eu te respondi, Roseli. Me fala.
Fernanda, nós temos pouco tempo, tá? Nós temos Tá. mais 7 minutos. Acho que tem mais 2 perguntas. Bom, me fala depois se eu te respondi, tá, Roseli? Walter, por favor, poderia repassar a reflexão feita sobre as curvas espirituais e psique da alma? Sim. Aqui as curvas, a gente tem a espiritual, é o que a gente, é o espírito, né? Para a antroposofia, como eu falei lá atrás, a gente tem simplesmente falando, tem 4 corpos. O corpo físico, que é essa matéria, o corpo, a alma, né? O corpo astral, que é esse lugar de sentir, o corpo espiritual, que é o espírito mesmo encarnado, e o eu, que é o que sustenta tudo isso. Isso é didaticamente falando, tá? Mas é mais ou menos isso. Aí o espiritual, ele desce, né? Então, quando eu chego na Terra, eu chego pelo espiritual e eu preciso de um corpo, né? Então, eu tenho aqui o meu corpo físico, vou formar o meu etérico e tal. A psique anímica, ela está relacionada com todos esses aprendizados, tudo que está acontecendo aqui na minha alma, né? Então, eu tenho o meu intelecto, eu tenho a alma, eu tenho o meu etéreo, as coisas estão acontecendo em paralelo. E neste lugar, eu tenho aquele meu ápice que eu comentei com vocês, e nesse ponto, eu vou decidir se eu quero seguir essa linha num caminho de ser alguém mesmo, ou se eu vou ficar só no ter. Eu não estou falando que ter é errado, tá, gente? Ter é importante, dinheiro é importante, você ter onde morar, o que comer, poder viajar, tudo isso faz parte, né? Isso é a nossa vida encarnada na Terra. A gente precisa de tudo isso, então não é um problema isso. Um problema é você só se apegar a isso e você deixar de lado o seu desenvolvimento de ser, tá? Então é essa curva aqui, essa psique e o espiritual, tá? Seria a minha alma tão mais velha que minha idade cronológica? A alma, o espírito, ele transcende, porque ele está lá, quando eu comentei, ele vem de N vidas, né? E aqui o nosso corpo físico, ele está aqui agora, né? E a minha idade cronológica nessa vida presente. Mas eu vivi já muita coisa, a gente esquece na hora de descer, a gente combinou e aí a gente começa a viver, né? Para viver o karma. Vou ter que sair agora, obrigada. Ato criativo seria uma ação espontânea com base na vivência interna, estado de fluxo. E o ato criador teria a ação da vontade. É, sim, na minha visão, sim, Walter. Moacir, maravilhosa exposição, vou aguardar a gravação. Muito obrigada. É isso. Tudo bem? Responde todo mundo? Bom, se eu respondo todo mundo ou ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou só passar aqui rapidinho. Os outros slides eu não vou falar, mas só para vocês saberem, vocês vão receber. Eu comentei sobre eles, né? Então, quando você recebe os tipos, os temperamentos, que são esses 4, né, os temperamentos em cada uma dos centros, como eles se manifestam, os planetas, né? Então, aqui é meio que o que você recebe de cada planeta ao fazer a subida e a descida. Essa sequência de planetas é como a antroposofia vê e as antigas civilizações também, tá? Então, aqui são os planetas infrasolares e os suprassolares. Lá quando alguém me perguntou, né? Eu recebo alguns e eu uso eles para saída. E o Sol está no centro. Aqui sobre as forças zodiacais. Então, as forças zodiacais, né? Cada signo tem uma hierarquia, né? Então, qual hierarquia é manifestada em cada signo? É um pouco diferente do que a gente fala do zodíaco na astrologia, quando a gente fala quais planetas regem cada signo, né? Aqui a gente não está falando sobre a regência dos planetas. Essas coisas acontecem também, e é ok, é isso mesmo. Só que aqui na antroposofia a gente está vendo, eu trouxe para, tem outras, né? Tem mais coisa, mas a visão que eu trouxe, quis trazer para vocês é essa sobre as hierarquias, né, o que que as hierarquias são para os signos, né? Então, a força zodiacal é a mesma força da hierarquia. Então, o signo de Áries traz a força de Cristo para colocar as coisas no mundo e assim sucessivamente, tá? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre
só para vocês saberem, o masculino e feminino na alma não tem separação, eu não tenho sexo, o sexo separa depois, e é isso que traz alguns problemas do nosso mundo. Vocês sabem, né? Algumas coisas. Aqui é mais um pouco só sobre um curso que eu acabei de desenhar, acabei de lançar, que eu chamei de um encontro, né? Que é um encontro. Esse curso está sendo, eu desenhei especificamente para mulheres, para elas se desenvolverem mais no autoconhecimento. Essa daqui, né, vai ser a periodicidade, eu vou começar no dia 20. Se alguém tiver interesse, esse QR Code, você pode olhar o detalhamento do plano do curso, de como vão ser essas 5 aulas. Eu vou trazer no curso esse finalzinho aqui que eu falei do masculino e feminino, com outras visões, e também a da antroposofia. E também trazer essa parte dos planetas que eu falei bem por cima. Vou trazer essas regências, né, das hierarquias também um pouquinho, mas só focada nos planetas. E os arquétipos das exagregas, para a mulher se harmonizar melhor. Então, é isso aqui. E o meu último slide é meio sobre mim, né? Então, aqui, catalisando essências para transformar indivíduos e organizações, é uma frase que eu criei para minha marca, Fernanda Jordão. E aqui tem meus contatos, né? Meu site, Instagram, LinkedIn, meu celular, WhatsApp. Fiquem à vontade para me procurar. Eu vou salvar esse. Vou interromper aqui, tá? Vou salvar esse PDF, vou gerar o PDF, salvar para vocês lá no grupo. Se alguém que não está no grupo do Olos e veio participar, porque aqui eu meio perdi a noção de quem entrou no meio do caminho, né? Então, se alguém de alguma rede minha, nos grupos que eu participo, eu vou colocar o PDF também. E se alguém entrou por algum contato meu, me chama que eu encaminho o PDF para vocês. Quem tiver alguma curiosidade, fico à disposição, podem me procurar pelo canal que vocês preferirem. E eu passo mais um pouquinho de informação para vocês. E acho que é isso. Obrigada a Muito todos. obrigado. Marcos, Parabéns. obrigada pela oportunidade, Parabéns. pelo espaço. Tá É muito isso. bom. Muito bom. Acho que foi uma palestra magistral aí. Deu para fundir os miolos aí, né? Foi muito legal, né? Foi muito legal. Parabéns. Então, eu queria agradecer a presença de todos, né? Não fizemos pequenos grupos novamente, mas nós já estamos em cima da hora, né? Então, na próxima quarta-feira, eu vou trabalhar um novo tema com vocês, e na outra quarta-feira eu vou, né, convidar um novo palestrante. E se alguém de vocês quiser emitir uma palestra aqui, é só me chamar que a gente combina a palestra, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos, né? Valeu, tá? Muito obrigado também, ok? Tchau, tchau, Boa gente. noite, boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Boa noite. Ó, só respondendo Professor. aqui a Roseli sobre a gravação, o Marcos falou que fica no YouTube. Então, ele Vai. deve compartilhar no canal do É, Olo, eu acho. é. Eu vou mandar o link. Eu mando o link. Obrigada a todos, hein? Valeu, muito Obrigado, bom. boa noite. Muito bom. Valeu, Walter. Aristides, muito bom. Obrigado, professor. Parabéns, Fernando. Obrigada, viu? Obrigado, boa noite a todos. Eu tô lendo as mensagens aqui, tá, Marcos? Depois, Tá quando bom? acabar de ler tudo, eu saio. Parabéns, está difícil até de sair. Queria mais. Se quiser perguntar alguma Obrigado. coisa, pode perguntar, tá? Eu te respondo. Não, eu vou perguntar depois. Pode perguntar Pode agora, não tem perguntar, problema tá não. tudo certo. Não, Se não, quiser. eu tenho um grupo de estudo que a maioria são da antroposofia, eu não conheço, mas gostei muito da apresentação, foi muitíssimo interessante, fiquei incentivado a conhecer mais. Então, depois a gente entra em Tem alguns contato. canais legais, sabe? Tem um canal que chama. Ai, gente, fugiu. Sim. Eu vou incluir no PDF e eu mando para vocês, né? Eu vou colocar tanto a escola, né? Tem a Digo, tem a escola que eu participo, né? E tem o Sim, que é um canal que tem no Insta e no Face, mas a Karen atualiza mais no Instagram.
E ela traz muitas coisas sobre antroposofia de uma forma mais, não posso falar leve, porque a antroposofia é bem profunda,